Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT, posição 17, como também o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá a 1º de julho de 2025 para mais uma edição do Telenotícias. Nesta edição de terça-feira, é destaque que o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, manteve o encontro com o chefe da delegação do Fundo Monetário Internacional e no âmbito do reforço da cooperação bilateral. A reunião visou discutir o estado da economia nacional, as reformas em curso e os mecanismos de apoio financeiro e técnico em Moçambique. O FMI tem desempenhado um papel central no apoio às reformas econômicas em Moçambique, através de programas de assistência técnica, aconselhamento em políticas microeconômicas e financiamento para estabilização e desenvolvimento. Segundo o presidente Daniel Francisco Chapo, caso tudo decora conforme o previsto, o governo irá assinar um novo programa com o FMI que permitirá reforçar a excelente relação existente entre as partes. Destacou ainda que esta nova fase será orientada por uma visão reformista, centrada na transformação do setor público e, sobretudo, na criação de um ambiente de negócios favorável em Moçambique. Este ano, se tudo correr bem, vamos, portanto, assinar um novo programa que possa permitir que, com a nova visão do governo, possamos realmente continuar uma excelente relação com a FMI, mas já com uma nova visão baseada em reformas ao nível do setor público e, sobretudo, as questões relacionadas com a necessidade de criar um bom ambiente de negócio em Moçambique, por forma que possamos continuar a atrair investimentos tanto nacionais como estrangeiros. Chapo acrescentou que Moçambique tem um enorme potencial para o fortalecimento de energia, referindo-se à possibilidade de construção de várias centrais com vista ao aumento da capacidade de produção de energia elétrica. Sublinhou também a importância de gerar mais oportunidades de emprego para a juventude como prioridade transversal em todas as políticas públicas. Temos um potencial enorme para sermos um hub em termos de fornecimento de energia à região, mas para além disto temos a Total, que a qualquer altura o projeto pode ser retomado com o levantamento da força maior, e também temos o projeto da ExxonMobil. Portanto, é uma grande capacidade de produção de gás e podemos também construir várias centrais e aumentar a nossa capacidade de produção de energia elétrica. Falamos de infraestruturas, com foco principal no desenvolvimento dos corredores de desenvolvimento. Temos certeza absoluta que com o parceiro, com o Banco Mundial, vamos conseguir, portanto, catapultar a nossa economia, e a nossa principal preocupação é gerar emprego para a nossa juventude, para as mulheres e desenvolvermos o nosso país. Enquanto o presidente mantinha encontros bilaterais, a primeira-dama Guetta Chapo também prosseguiu com sua agenda um encontro com a junta da comunidade autónoma da Andaluzia, bem como uma audiência com o vice-presidente da Câmara Municipal de Sevilha. Ainda no que toca à cooperação, mas também ao desenvolvimento, mais de 200 chefes de Estado e de Governo reuniram-se em Sevilha, Espanha, para participar numa conferência internacional sobre financiamento e o desenvolvimento. Durante o evento, líderes mundiais trocaram experiências e apresentaram propostas para reforçar os mecanismos de financiamento com foco no combate às desigualdades, às alterações climáticas e na promoção de investimentos nos países em desenvolvimento. A conferência sublinha ainda a importância da cooperação multilateral e do fortalecimento das instituições financeiras internacionais como pilares fundamentais para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. O presidente da União Africana, João Lourenço, manifestou a sua preocupação com o peso insustentável da dívida soberana, que consome recursos significativos e limita a capacidade de financiamento do desenvolvimento em África. O peso insustentável da dívida soberana, que consome mais recursos do que os destinados à saúde e à educação em conjunto, e limita drasticamente a nossa margem de manobra para financiar o nosso desenvolvimento. Ademais, o presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, apresentou algumas propostas, entre elas uma nova parceria global para o financiamento climático baseado em resultados, com foco em países vulneráveis, de baixa emissão de carbono e com projetos de adaptação às alterações climáticas. Moçambique apresenta um conjunto conciso de propostas estratégicas alinhadas com os resultados esperados desta conferência.
Anotar, nova parceria global para o financiamento climático baseado em resultados, com foco em países altamente vulneráveis, baixa emissão de carbono e projetos de adaptação. Criação de bancos de desenvolvimento nacionais e regionais, voltados para o financiamento da industrialização rural, das pequenas e médias empresas e da economia verde. Chapo terminou reafirmando o compromisso de Moçambique em não deixar ninguém para trás e apelou à construção de uma nova arquitetura financeira internacional que encara os desafios africanos não como limitações, mas como oportunidades de transformação partilhada a nível global. Moçambique reafirma o seu compromisso de não deixar ninguém para trás e apela à construção de uma nova arquitetura financeira internacional que veja os desafios africanos não como limitações, mas como oportunidades de transformação partilhada a nível global. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento também está empenhado em contribuir, melhor dizendo, em contribuir para o desenvolvimento do país. A título de exemplo é que decorre de 1 a 2 de julho do ano corrente em Maputo o seminário alusivo à indústria extrativa, com vista a encontrar soluções tangíveis para capitalizar o potencial de energias renováveis a nível da região. O extrativismo é uma das soluções estratégicas evolutivas para o desenvolvimento de uma nação, como também uma das maiores oportunidades para países subdesenvolvidos. Segundo o professor Adriano Vunga, havia cláusulas prejudiciais e desvantagens acorradas nos contratos celebrados pelo anterior estadista, seguidas de uma total escuridão e sem espaço nem possibilidade nenhuma para a sociedade civil intervir. Por causa da atenção especial que todos prestamos no conflito, ficamos unsighted, como se diz, ficamos sem atenção às decisões que Filipe Nyusi foi tomando no setor extrativo, bastante destrutivas para o presente e para o futuro do nosso país. É tempo, por isso, de retomarmos essa discussão e aquilo que ficou mais claro é que os ministros já apareciam com licença, já vender. Isso é que foi mais visível. Mas aquilo que era melhorar a governação do setor extrativo ficou, como já disse, bastante prejudicado e se aproveitou o conflito para promover uma anarquia total na governação do setor extrativo, que inclui até um crescimento exponencial da dívida, da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e dos outros atores que operam nesse setor. Então, a tarefa que temos é hercúlea. A tarefa que temos é como subir o Monte Everest. Se queremos melhorar minimamente a governação do setor extrativo do nosso país. Ficou ao longo desses 10 anos que era uma espécie de um faroeste. Ademais, Novunga sublinhou que em 2011 avisou ao vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia para que não repetisse em Cabo Delgado o que tinha sido feito em Tete, o que poderia culminar em conflitos sérios, como se vê nos dias atuais. O governo não tem a coragem de dizer que mergulharam o setor extrativo do nosso país numa tope. Não tem a coragem de assumir que mergulhou o setor extrativo do nosso país numa tope e que a exploração daqueles recursos será para eles, os grandes chefes, como tem sido agora, é só olharem para os rubis. Quem é de Cabo Delgado? Onde é que você de Cabo Delgado pode ir comprar um anel de rubi para oferecer à sua esposa? Onde pode ir comprar? Para ir comprar um anel de rubi para oferecer à sua esposa, tem que sair de Cabo Delgado e ir para onde? Malásia, Singapura, onde? Você é de Montepuez, tem que sair de Montepuez, ir para Malásia para ir comprar uma coisa de rubi para vir oferecer aqui à sua esposa.
Mas quando chega o fim do mês, ou fim do ano, quem come aqueles... Não é o Estado que beneficia da exploração dos rubis. Não é o Estado. São os chefes, que são sócios de um grupo internacional que exploram aquilo ali. Não é o Estado moçambicano. Ao Estado moçambicano dão ali umas megadinhas e ainda obrigam o Estado moçambicano a passar um certificado de mérito para confirmar que eles carregaram as malas para casa. É isso que acontece ali. Nos outros países, na Zâmbia, onde as mesmas empresas exploram lá, é empresa em parceria com o Estado zambiano. E dividem. No Botswana é assim. A empresa de Bias divide 50% com o Estado. Os nacionais participam através da provisão de serviços e outro tipo das formas de participação na cadeia de valor. Mas não é o cidadão A, porque foi chefe na luta de libertação, que faz parceria com a empresa de um recurso estratégico nacional. E o país como é que fica? Esperar que Moçambique vai ser energy market, com grandes profits e fundo soberano. Vai ganhar isso. Se olharmos para onde Moçambique estava em 2011, o LNG de Moçambique tinha todas as condições. Posição estratégica aqui. Agora que estão-se a fechar entre eles, o estreito lá de Hormuz, estão a fechar, era o tempo. Em outro contexto, o Conselho Municipal de Maputo mandou parar as atividades dos taxistas que operam no troço entre Universidade Eduardo Mondlane e a Praça dos Combatentes, alegando que o local utilizado para embarque e desembarque é uma via protocolar. Segundo Eugênio Mate, porta-voz da Associação de Residentes da Cucuvuca, a decisão foi comunicada de forma repentina na última sexta-feira. Mate avança que já submeteram documentação às entidades competentes para legalizar a sua atividade e recorda que no ano passado a Polícia Municipal já tinha pedido a sua saída do local. O que está a acontecer é que desde sexta-feira, a partir da sexta-feira, recebemos de forma relâmpago a visita do Conselho Municipal, praticamente toda a força policial, a dizer que nós tínhamos que desocupar ou deixar de fazer a nossa atividade. De forma estranha, porque nós já submetemos a papelada, nesse caso o processo está a correr, vieram já no ano passado, pediram para sairmos daqui, esteve cá a força conjunta, estou a falar da Polícia de Proteção, estou a falar da Polícia de Trânsito, a PGR esteve cá e nos convidaram a se fazer presente à PGR. Nós fomos à PGR, segundo instruções do procurador, submetemos a documentação nas entidades legais, no sentido de legalizar aquilo que é a nossa atividade. Diga-se que nós estamos aqui há mais de 5 anos. Porém, o que nós estamos a notar é que eles viram que nós já lapidamos isto, chegamos aqui, praticamente não tinha ninguém aqui como cliente, temos o nosso potencial cliente como estudante da UEM, os moradores desta via, e lá mais para frente também conseguimos ter os trabalhadores das instâncias hoteleiras e outras empresas. No entanto, eles viram que o nosso trabalho está a ser bem rentável agora e querem, de alguma forma, abocanhar aquilo que é o nosso trabalho. Abocanhar no sentido de meter autocarros aqui, já começaram a circular alguns autocarros, alegando que isto é uma via protocolar e nós não podemos estar aqui a trabalhar. Tudo bem, a pergunta que nós fizemos é, sendo uma via protocolar e não podemos trabalhar, por que é que tem ali à frente a chapa de paragem? Por que é que passam daqui os chapas que vêm do Bobole? Por que é que na via protocolar temos a casa do senhor Presidente da República, a presidência, no meio, falo do Hotel Plana, tem ali táxis que estão a operar na mesma via protocolar. Tem também táxis que estão a operar no Hotel Avenida, é a mesma via protocolar. Então, a pergunta é que a via protocolar só serve para nós, só nós é que não podemos operar aqui, e essa é a resposta que não conseguiram nos dar. Tal como fizeram ontem, vieram aqui, meteram as ditas chamuças nos carros e chegamos a um entendimento que deviam tirar
que eles podiam nos convidar para nos fazer presente ao comando onde eles quisessem, no sentido de conversarmos acerca deste assunto. Entenderam? De forma estranha estamos a ver de novo hoje a virem para aqui e a começar a fazer o mesmo trabalho. Mate relata ainda que, na tentativa de impedir a paragem das atividades, um dos seus colegas foi atropelado por um breakdown e não recebeu socorro da corporação. Eles queriam usar o breakdown, que é para puxar o carro a meter ali. Naturalmente, o cidadão, não concordando com isso, impediu e eles, sem dó, pisaram no pé dele. Recusam sequer a chamar uma ambulância, como quem diz, saúde não interessa, só querem fazer aquilo que eles querem. Diga-se de passagem que o que está a acontecer aqui, exatamente, é que já há um complô. Há pessoas de forma individual que estão interessadas em fazer aquilo que é o nosso trabalho. Por sua vez, Guilherme Roberto, o secretário da associação, acusa um grupo de estar a aproveitar-se da situação para tentar ocupar a zona onde operam, justificando que os taxistas estariam a usar uma linha amarela. O município, não sei, ou está a ver, mas não está a dar em conta, ou alguém está a ver o trabalho que nós já estamos a fazer, e eles, o que é que eles fazem? Querem nos tirar para ocupar o nosso espaço. E para onde é que nós vamos ter que ir? O que eles falam, qual é o erro que vocês têm em estar aqui? Estamos na linha amarela. Nós não podemos estacionar aqui por causa da linha amarela. E essa linha amarela começa da antiga TVM, lá Hotel Pulana, até Praça dos Combatentes. Mas tem carros que estão perfilados aqui nesta avenida. Não estão a ver esses mesmos carros, só estão a ver os nossos carros que estão aqui parados. Não estão a ver esses carros. O homem do breakdown, é ele que estava a manusear aquela máquina, depois já apertou o pé, quando queriam rebocar esse aqui. Enquanto na cidade de Maputo, a Polícia Municipal interdita as atividades dos taxistas das chamadas belés pagas, já naquela Porto, a autoridade tributária aborta uma tentativa de fuga ao fisco e recupera para os cofres do Estado cerca de 45 milhões de meticais. As alfândegas de Moçambique, na cidade de Nacala, abortaram uma tentativa de fuga ao fisco que terminou nas mãos das autoridades alfandegárias que estavam posicionados no porto de Nacala. Para lucrar seus intentos, a empresa proprietária da mercadoria teria declarado tratar-se de mercadoria-prima para a cidade de Nacala, enquanto na verdade não era isso. O diretor regional norte da autoridade tributária fez saber que de facto, trata-se de uma empresa certificada para o regime de zona econômica especial. É uma empresa cujo objeto é o exercício de atividade de construção civil e obras públicas, penso eu. Portanto, está certificada para operar neste regime. O que acontece é que no ato da importação da mercadoria, ela declarou o Código de Procedimento Aduaneiro referente à importação de matéria-prima para a zona econômica especial, quando na verdade tratava-se de material de construção. E depois da verificação documental e também da examinação física que foi feita, assim como está a acontecer agora com esses contentores, constatou-se que de facto não se tratava de matéria-prima, mas de material de construção e não era elegível ao Código de Procedimento que tinha declarado, isto é, que é a importação da matéria-prima. Pela intervenção das nossas equipes de fiscalização e auditoria, conseguimos neutralizar esses casos e foram instruídos nos últimos 2 anos cerca de 350 processos que foram remetidos ao Ministério Público e Tribunal Fiscal e por conta disso recuperamos cerca de 370, 380 milhões de meticais. Importa referir que nos últimos anos foram estourados cerca de 350 processos relacionados com fuga ao fisco e recuperado para o cofre do Estado pouco mais de 380 milhões de meticais. E as alfândegas de Moçambique na cidade portuária de Nacala prometem apertar o cerco a qualquer tentativa.
Já agora, a Polícia da República de Moçambique deteve 7 cidadãos por estarem envolvidos na falsificação da moeda nacional. Refira-se que o cabecilha é um professor. Sim, houve esta falsificação, tanto é que foi apreendido um jovem, neutralizado um jovem, com 120 notas, quando tentava fazer um depósito bancário. Após isso, continuamos dando seguimento do caso e podemos já capturar o mandante, o cabecilha do grupo, que é um professor que encontrava-se a monte, e desde então temos conosco 7 indivíduos que respondem criminalmente por esses atos. Também tivemos 120 notas, depois mais um indivíduo, conseguimos neutralizar mais um indivíduo com 612 notas, notas variáveis. Já em Tete, os munícipes daquela cidade continuam a ignorar a ponte pedonal montada pelo Conselho Municipal ao longo da Estrada Nacional número 7. Apesar da ignorância, estes mostram-se preocupados com os atropelamentos naquela via. Alguns municípios da cidade de Tete continuam a ignorar a ponte pedonal ao longo da Estrada Nacional número 7, a mais movimentada da urbe, que separa os bairros Matundu e Xingodes, o que faz com que a ligação entre os dois bairros seja mais perigosa, estando os municípios sujeitos a atropelamentos. Em cima da ponte, aí quando a gente sobe, é um pouco cansativo, porque quando está a subir, depois você chega aí em cima, para um pouco para descansar, depois começa já a descer. Ao descer sim está tudo bem, mas ao subir já cansa no joelho. Eu optei por subir por causa do tráfego, tem muito tráfego aqui de carros e outros veículos, então decidi subir para a minha saúde, né? Os municípios estão cientes do perigo que correm ao ignorar a ponte pedonal. Até porque muitas das vezes os que ignoram muito são os jovens. Alguns andam empregados e atravessam a estrada quando estão um pouco assim, muito mais nos finais de semana, nas sextas. O Conselho Municipal da cidade de Tete está a construir uma segunda ponte no bairro Samara Machel, na unidade de Canongola, ainda ao longo da EN7, como forma de reduzir os casos de acidentes rodoviários, o que vai suscitar a intervenção das autoridades reguladoras de trânsito para uma educação cívica mais robusta. Ainda sobre a situação rodoviária na cidade de Tete, transportadores semicoletivos de passageiros paralisaram as suas atividades na manhã desta terça-feira, sobretudo os da Rota ou TTA Retiro, por alegada má atuação da Polícia Municipal, fato que obrigou vários cidadãos, logo pela manhã e ao longo do dia, a caminharem e outros a procurarem os serviços de táxi para chegarem aos seus destinos. Já de malas prontas, pegamos o voo para Sofala, em que autoridades naquela província neutralizaram um cidadão por irregularidades na sua documentação no Aeroporto Internacional da Beira. O indivíduo foi apresentado nesta terça-feira na 5ª Esquadra no Bert Sheimit, cidadão estrangeiro interdito, recusado de sair no país através do posto de travessia no Aeroporto Internacional da Beira, por permanência irregular e aquisição fraudulenta de documentos nacionais, como cédula pessoal, BI e passaporte. O indiciado diz que adquiriu os documentos com falecido do seu amigo íntimo. E depois como é que conseguiu tratar esses documentos? Esse documento, esse meu irmão é coisa, meu amigo tratou esse, me faleceu. Mas como conseguiu? Pagou alguém? Como fez? Disse para pagar esse dinheiro para tratar esse documento. Quanto? Pagou quanto? Pagou esse coisa, esse 60. Esse teu amigo é moçambicano, também estrangeiro? É moçambicano esse. Me faleceu. Quando é que faleceu? Quando é que faleceu? Faleceu acidente. Por seu turno, Francisco Chambal, porta-voz do Serviço de Imigração em Sofala, explicou. Trata-se de um cidadão que, no passado dia 26 de junho de 2025, fez-se ao posto de travessia do Aeroporto Internacional da Beira com o intuito de viajar para a República de Mali. Este cidadão, no ato de inspeção migratória para efeitos de movimento migratório, terá apresentado no guichê aos inspetores em serviço o passaporte biométrico nacional
e, por sua vez, os colegas em exercício solicitaram que ele apresentasse o visto ou um documento equiparado que autorizasse ele a entrar naquela república. Como vós sabeis, essas duas nações, para cidadãos titulares de passaportes ordinários, não têm acordo de isenção de visto. Portanto, havendo dificuldade, ele foi conduzido à segunda linha, onde foi submetido a uma entrevista, e desta entrevista ele terá apresentado a cédula pessoal, o bilhete de identidade nacional e o certificado de emergência estrangeiro emitido pela República de Guiné, República de Mali em Angola. Sucede, porém, que naquele momento foi declarado a sua retenção e recusa ou interdição de saída do território nacional por não reunir requisitos que habilitasse este a abandonar o país mediante os documentos que terá apresentado. Caros parceiros de comunicação social, nós, como os serviços de imigração, queremos apelar a todos os cidadãos residentes em Moçambique para que esses obedeçam às formalidades impostas pela legislação para efeitos de aquisição de nacionalidade. Este cidadão está nesta condição porque não reuniu nenhum dos requisitos que garante a aquisição de nacionalidade, como é o caso de aquisição de nacionalidade por residência, que é naturalidade, a questão da filiação, adoção. Esses todos os requisitos não foram preenchidos para que este cidadão adquira a nacionalidade. Temos sempre apelado para que as pessoas se abstenham de auxiliar as pessoas a adquirirem os documentos sem ter os requisitos. Vamos de novo incentivar, apelar, como temos sempre a dizer, que Sofala não é um solo fértil para acolher cidadãos estrangeiros que se encontram em situação de permanência ou residência ilegal, e isso é extensivo também para aqueles que adquirem documentos migratórios para o efeito. Muito obrigado. É isso. Qual é o tratamento que vai ter este cidadão? Neste momento, o competente processo já foi instruído e submetido ao Ministério Público para efeitos de responsabilização criminal, uma vez que este ato, para além de ser uma infração migratória, constitui também uma ação criminal. As imagens são José Bilho, Mendes Mundai, Cidade de Beira. De volta à Zona Norte, no âmbito do processo de desmantelamento de bocas de fumo na cidade de Nampula, a Polícia da República de Moçambique deteve 10 indivíduos, alegadamente por vender e consumir surume. Já na posse dos mesmos, a polícia apreendeu uma quantidade significativa de droga e um valor de 18 mil meticais. São 10 indivíduos que neste momento estão a ver o sol aos quadradinhos nas celas da primeira esquadra da PRM em Nampula, iniciados na venda e consumo de drogas. Estes foram encontrados na residência deste cidadão, local onde consumiam a droga, porém o suposto vendedor nega ser o proprietário e lança o dedo acusador ao seu comparsa. Não estava a vender lá, não se vende lá, aquela droga aí. Aprenderam com aquele jovem aí na estrada. Na minha casa não aprenderam nenhuma droga. Sim, revistaram toda a casa, não encontraram nenhuma droga. Sim, eu estava lá com meus primos. A polícia explicou aos jornalistas que os indivíduos foram encontrados a consumir a droga no bairro de Matala e na sua posse foi apreendida a mesma e um valor de 18 mil meticais. Do desmantelamento das bocas de fumo que existem cá na província de Nampula, foram detidos 10 indivíduos no bairro Matala. Estes têm se dedicado na venda e consumo de drogas. Os mesmos foram encontrados a praticar este ato. No ato da detenção, um dos quais, dono da residência onde os mesmos têm se reunido para consumir e apreendidos vários embrulhos de droga, também foi apreendido um valor de 18 mil meticais. De referir que a detenção dos indivíduos, segundo Rosa Chauk, enquadra-se no âmbito de desmantelamento de bocas de fumo ao nível da cidade de Nampula. Amos Manuel Cortes Sumulha, da capital do norte do país.
Saímos do crime e migramos agora para a cultura, em que o escritor John Kanumbo lança na cidade de Pemba a obra A Deslocada Joaquina, um livro que mergulha na realidade de milhares de famílias forçadas a abandonar suas zonas de origem devido aos ataques terroristas que assolam a província de Cabo Delgado desde o ano de 2017. Até quando Cabo Delgado pode se escutar ou pode se ouvir as pessoas reclamar, o povo a gritar: basta, basta essa guerra. A obra reúne relatos e reflexões sobre os impactos da guerra na vida dos deslocados, convidando o leitor a compreender os verdadeiros motivos da persistência do conflito. A esta obra, o John Kanumbo nos convida e nos dá espaço de podermos tentar perceber os verdadeiros motivos da existência e persistência desta guerra da província de Cabo Delgado. Eu tenho dito que é uma guerra porque está a se trocar tiros, e onde se troca tiros não é um conflito, mas sim é uma guerra. O Estado é que ainda não quer assumir, mas na verdade isto é uma guerra porque estão a morrer inocentes e estão a ficar desalojados. Algumas famílias que estão a abandonar a sua região. O ativista social Abudu Gafur, o qual foi responsável na apresentação da obra, destacou a importância do livro como ponto de partida para novas produções literárias que promovam reflexão sobre a realidade na província. A Joaquina, que tem que ser uma das grandes pontapés de saída para podermos escrever várias outras obras literárias e imponentes, que o Johnny nos convidou e nos remeteu então para podermos fazermos uma reflexão. Os convidados que adquiriram a obra esperam colher ideias para a melhor compreensão da realidade que se vive nos distritos de Cabo Delgado, fustigados pelos ataques terroristas. É interessante pelo título, A Deslocada Joaquina, e espero mesmo colher ideias da opinião colocada pelo Johnny no livro. O título A Deslocada Joaquina, segundo aquilo que eu percebi, reflete muitas pessoas, não é? O título foi muito bom, acho que foi bem pensado, por conta dessa situação que nós estamos a viver. Eu acredito que o livro, cada um se identifica neste livro, não é? Cada um se identifica, assim como também me identifiquei. Enquanto isso, John Kanumbo, o autor da mais recente obra literária, defende que o livro pretende retratar os traumas que as vítimas dos ataques terroristas enfrentam no seu dia a dia. Até quando Cabo Delgado pode se escutar ou pode se ouvir as pessoas reclamar, o povo a gritar: basta, basta a guerra. E ninguém ouça falar porque temos medo. Tem muitos jovens acadêmicos de Cabo Delgado, porém, mas não conseguimos porque temos aquilo que diz conformismo. O conformismo é o quê? Você não querer, porque você já estudou, trabalha, aquilo que você rende, basta. Então, basta. Se você diz aquilo que você recebe, basta. Então, basta também com essa guerra. Se há condições, possibilidade para acalmar isso, então basta. Então, essa é a Joaquina que eu apresento vocês aqui para poder, não para confrontar o regime, não estamos aqui para confrontar, mas para dizer a verdade, o que está acontecendo. Talvez, oxalá, alguém venha nos informar. Acredito que ninguém pode informar, mas todo mundo pode reclamar. A Deslocada Joaquina, uma obra que conta com mais de 300 produções espalhadas para aquisição em todo o território moçambicano. Produzida por uma editora portuguesa, teve um investimento avaliado em mais de 160 mil meticais. Terminada esta edição, este é o momento de chamarmos a sua atenção. Neste momento, nós convidamos o caro telespectador internauta a acompanhar o programa Linha da Frente, que passa daqui a mais um pouco aqui na FTV. Temos o prazer de receber hoje 4 comentadores. Falamos de Aida Muxanga, Leonardo Guambe, Daniel Chamboco e Manuel Moiano, que nos vão ajudar a compreender as possíveis causas de uma educação deficiente no Estado moçambicano. E, por outro lado, também vão analisar com profundidade aquilo que toca à construção desordenada nos bairros. Fique conosco, pois nós entramos já daqui a mais um pouco.
Tudo quanto nos resta desejar a si, caro telespectador internauta, é que tenha uma terça-feira abençoada e uma semana laboral continuamente produtiva. Até amanhã, fique bem.